Oi, bom, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco simples, um pouco mais rápido e um pouco estranho também, porque eu pelo menos acho tudo isso que eu vou comentar nesse vídeo muito estranho. Bom, então vamos lá, sem mais muita enrolação. Hoje basicamente eu vim falar sobre o tão famoso tratamento precoce da Covid. E por que eu tô fazendo um vídeo sobre isso? Bom, vamos ser bem direto. Eu vi uma pessoa compartilhando aquela publicação do Arthur Duval, falando que... eu já nem lembro mais da publicação. Acho que era um artigo que o Arthur publicou e essa pessoa compartilhou sobre o tratamento precoce. E esse artigo em específico já dizia logo no título que ele não funciona, que ele tá causando algumas mortes por problemas no fígado e que a culpa dessas mortes era do Bolsonaro. Tudo isso bem claro, bem exposto ali na manchete da matéria. Então eu gosto basicamente de ficar vendo briga dos outros na internet e não de me envolver. Dei uma leve abrida nos comentários para poder ler. E olha, eu admito que eu me impressionei bastante com o que eu vi. Tem muita gente realmente apoiando esses medicamentos e de fato realmente apoiando o Bolsonaro. E aí parece que fica uma disputa política tão confusa que não dá nem pra entender direito o que tá acontecendo, porque basicamente de um lado tem os bolsonaristas falando que tudo que o presidente fala o pessoal vai contra, e se o Bolsonaro falar que é pra tomar água, o pessoal vai falar que não é pra tomar água, o pessoal da mídia só pra contrariar ele, e tudo fica tudo tão estranho, é tudo muito bizarro. Sabe quando você tá tendo aquele pesadelo e você começa a ver coisas estranhas no seu pesadelo e você pensa, nossa, isso deve ser um sonho, né? Porque tá acontecendo umas coisas sem sentido. Então, é basicamente isso. E eu vou começar aqui pela primeira coisa que eu acho muito sem sentido nesse ponto. Primeiro, o Bolsonaro começou a se pronunciar publicamente falando sobre a cloroquina e depois sobre a ivermectina. Eu sempre curto as páginas dos presidentes quando são, né? Curtia na época que era Lula, depois eu curti da Dilma, mais pra ficar por dentro do que eles estão falando mesmo e do que das baboseiras que eles falam, do que realmente por eu gostar do presidente, né? Só pra contextualizar aqui. E eu curto a página do Bolsonaro, obviamente, pra passar raiva. É só pra isso que eu curto a página dele. E basicamente eu vi que na época que ele postou os posts da ivermectina e todos aqueles negócios. E é uma análise muito superficial, cara. As matérias são análises muito superficiais, pelo menos as que eu vi, né? Não tem nada comprovando a eficácia. Esse é o grande ponto. São tipo coisas, coincidências. Porque esses remédios são utilizados em tal lugar do mundo e em tal lugar do mundo não tem a doença, mas geralmente esses países são da África, lá da África, países bem pobres. E em países bem pobres existem menos turistas, existem menos pessoas vagando por lá, então consequentemente é mais provável que a doença simplesmente não tenha chego lá ou qualquer coisa do tipo. Então, enfim, eu não vou ficar aqui entrando a fundo para explicar o que é o método científico, etc e tal, porque existem pessoas para fazer isso. Mas o que me deixa muito intrigado é o porquê o Bolsonaro abriu a boca para vir falar sobre um remédio que cura a vacina. Tipo, cara, ele é o presidente da república, ele não é o ministro da saúde, ele não é um médico, ele não tem que fazer propaganda de algum remédio, é sério, tipo, por que que ele tá fazendo propaganda de um remédio? Por que que ele tá, tipo, sendo contra a vacina que sempre funcionou, sempre foi tomado, tipo, por quê? Sabe, eu não entendi, geralmente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não entendi por que ele tá falando que se fosse um pronunciamento do Ministério da Saúde ou até da página do governo federal, mas diretamente um presidente se pronunciar isso, eu não sei se ele tem algum tratado com essa farmacêutica, porque não tem sentido, sabe? É uma teoria da conspiração, é uma coisa que não é comprovada cientificamente, se fosse comprovado cientificamente, essa informação viria de outro órgão e não do governo, e aí a gente tem muita gente que acaba ficando muito cega nessa discussão. Dos dois lados, mas principalmente do lado a favor do Bolsonaro, porque o pessoal fica falando que não causa problema, efeito colateral, porque é médico, porque trabalha no postinho, e porque todo mundo da família tomou e não morreu, o único que não tomou morreu, e aí fica uma discussão tão grande que não vale a pena você entrar, porque é uma discussão que ninguém ganha, todo mundo vai reafirmar o seu ponto e a verdade ali já não interessa mais. Cara, primeiro, se existisse algum remédio que realmente trata o coronavírus, eu acho que as pessoas já estariam tomando, né? Isso tudo de tipo, existe cura do câncer, mas as pessoas não distribuem porque é mais vantajoso para a empresa ficar tratando o câncer do que vender o remédio que cura. É tudo uma grande teoria da conspiração. Pode ser que exista, mas não é comprovado, sabe? Se existisse, se fosse comprovado, já estaria sendo vendido à toa
e teriam provas eficazes disso. A mesma coisa, tipo, cara, as pessoas não ganham nada, tipo, nesse caso do câncer ainda que pode existir um remédio que a teoria da conspiração diz que as pessoas não vendem ele porque é mais lucrativo tratar o câncer até a pessoa morrer, tipo, beleza, tipo, entre aspas, beleza, porque ainda teria uma justificativa para essa teoria da conspiração existir. Mas e no caso do coronavírus, cara, tipo, o que o governo lucra? O que os médicos, o que os hospitais lucram em não curar as pessoas e simplesmente deixar elas lá morrendo? Eles não lucram nada, é ruim para todo mundo, é ruim para a economia, consequentemente é ruim pro próprio hospital. As pessoas estão desempregadas, elas não têm convênio médico, elas não vão nos hospitais particulares, é simples. E também, se a economia tá mal, o hospital também tá ruim. Se as pessoas estão mais tempo lá, eles estão mais lotados, eles estão faturando mais. Não estão, porque eles estão tendo menos leitos, eles estão gastando muito oxigênio. E como esses gastos geralmente são maiores do que os lucros, principalmente nos ambientes públicos, não teria sentido nenhum eles esconderem um remédio que de fato funcionaria para combater a doença. Sem contar toda a crise econômica global que isso está tendo, política e econômica, não teria o menor sentido para que alguém escondesse algum remédio que funciona contra coronavírus. É coisa de louco você defender que, esse funciona, mas eles não estão indicando porque não sei o que. Cara, não. Sabe? Não. Precisa ter um órgão ali realmente, seja a Anvisa, seja alguma agência ali, algum Ministério da Saúde, algo que realmente comprove a eficácia dos medicamentos. E simplesmente você sair por aí falando que eles funcionam, não tem sentido. Não tem por que o Bolsonaro ter falado que a porra da cloroquina funciona. Tipo, quê? Por quê? Tipo, da onde ele tirou aquela informação? Quem foi o conselheiro dele que falou, olha, se você indicar esse medicamento sem comprovar, sem comprovação científica, vai ser ótimo para a população. Tipo, cara, eu não consigo enxergar lógica em nada disso. Eu não consigo enxergar lógica nas pessoas que aprovam. E, sinceramente, eu enxergo lógica nas pessoas que vão contra ele. Mas aí vão sair pesquisas falando que cloroquina mata, e as pessoas vão falar que não mata, e aí fica uma briga política que simplesmente não deveria existir. E a grande coisa que a gente sabe é que vacina geralmente funciona. E ela foi comprovada, né? Ela foi testada, a gente tem ali o aval da Anvisa para utilizar. Então é muito mais fácil você simplesmente gastar dinheiro, energia e foco e tempo com isso do que com esse tipo de medicamento. E eu sinceramente acho muito bizarro as pessoas ainda acreditarem nisso e propagarem esse tipo de informação. E as brigas que geralmente tem uma capa política por trás existirem à solta na internet é muito estranho, é tudo muito esquisito. O século da informação é o que mais aliena, sem dúvida nenhuma, e sei lá, parece todo mundo muito louco, brigando por causa disso. E basicamente parece que ninguém tem a razão. Então era só sobre isso o vídeo que eu queria falar, era um vídeo curto mesmo, por que o Bolsonaro abriu a boca para defender esse remédio, por que até hoje existem pessoas que defendem esse remédio, no que elas acreditam, qual é a grande teoria da conspiração para se esses remédios de fato funcionarem, por que eles ainda não foram afirmados pela Anvisa, por que os médicos ainda... Todo mundo tá contra o Bolsonaro agora. A Anvisa é contra o Bolsonaro, o sistema de saúde é contra o Bolsonaro, todo mundo, né? Então não tem sentido, é uma teoriazinha da conspiração que não faz sentido. Inclusive esse é o motivo de eu ter compartilhado um post falando mal daquele podcast do Spotify, que teoria da conspiração não é o momento de ficar sendo alimentado esse tipo de conteúdo na internet. E cara, não tem sentido você criticar, e é foda, porque você dá muita munição pros jornalistas fazerem tipos matérias científicas contra o Bolsonaro, e elas podem até não ser necessariamente verdade, assim como ele usou uma estatística que não veio do método científico. Tem muitas matérias jornalísticas por aí falando de estatística à solta sem utilizar também do método científico, e aí a gente fica no quê? Com uma desinformação, a gente não sabe no que acreditar, no que é verdade, fica tudo muito confuso porque as pessoas saem por aí espalhando várias notícias e vários jornais espalham matérias também aí um pouco direcionadas para a sua ideologia. Então fica muito difícil de você saber identificar o que é verdade, por mais bizarro que pareça. Mas realmente fica. Não é à toa que na grande época que estava rolando aqueles casos da vacina, e era 50%, mas não era 70%. Eu fiz um post gigante na antiga página do Facebook que eu tinha para tentar esclarecer isso tudo para a população, porque era realmente difícil de entender aquilo. E aí do nada um bagulho que era 70 vira 50 e todo mundo começa a falar que aquilo ali era fake news, que a vacina não funcionava. Pô, uma pessoa que simplesmente tá cagando pra política, tá ouvindo todas as teorias da conspiração e do nada viu aquilo, ela vai acreditar que a porra da vacina não funciona mesmo. E aí a gente começa com uma onda de desinformação e um exército que simplesmente tá ali brigando por ideologia e se massacrando. E é bizarro, é horrível. É horrível viver no século XXI, galera. Infelizmente. Mas enfim.
Espero que essa desinformação seja temporária, que a eficácia desses remédios sejam de fato não comprovadas e que o governo foque em coisas que são comprovadas e se de fato existir um remédio, um soro que seja sim comprovado por método científico, por agências reguladoras, aí sim eles devem ser aplicados para salvar a vida das pessoas. Enquanto nada é comprovado, não tem por que o presidente abrir a boca, não tem por que você defender um presidente que tá falando alguma coisa tipo, sério cara, presidente é pra você cobrar. Político é pra você cobrar. Por isso eu nunca apoio partidos, eu só apoio ideologias, apoio ideias. Tipo, acabar com a fome, sabe? É uma coisa básica. Não tem ideologia. Todo mundo quer que as pessoas se alimentem e não morram de fome. Porque isso é uma coisa horrível. Todo mundo quer que as pessoas tenham um teto. Então, é basicamente isso que eu tô falando e passem bem, eu até acabei me estendendo demais nesse vídeo, mais do que eu queria mesmo. Mas enfim.